povo, aqui é o Zelota com mais um especial da nossa meta de inscritos, porque eu pedi e vocês se inscreveram e nós chegamos aos 3.250 inscritos. Muito obrigado a todos que se inscreveram no canal e que têm apoiado o meu trabalho. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um fechamento dos nossos estudos sobre os Sassânidas. Veremos como era a sociedade sassânida, a economia, a cultura e também o exército. Então tem muita coisa interessante para a gente concluir esses estudos sobre os Sassânidas. Mas antes de eu começar a contar essa história para vocês, eu peço a todos que dêem um tapote no like e compartilhem com os amigos, que ajuda demais o canal a crescer e valoriza o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade. Tem várias sagas e mini sagas aí na videoteca do Zelota, com povos do Ocidente, Oriente, África, Ásia, tudo organizado aí nas playlists. Me sigam também no Instagram, @ozelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, participarem das enquetes para escolherem os especiais e também assistirem ao quadro do Curta com o Zelota, que é um vídeo que eu faço extra lá no IGTV dos conteúdos aqui do YouTube. Vídeos todas as quartas às 20 horas com nossos especiais e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo e sem enrolação. Então, mas antes de começar rapidinho, só um recado. Como vocês já sabem, não teve vídeo dos Sassânidas na quarta passada em virtude de um problema que eu tive no computador. Deixei recado lá na área de membros, mas eu deixei um vídeo para vocês, que foi um vídeo do Zelota Convida, onde eu bati um papo com o doutor e arqueólogo Valdemir Neto, que também foi meu colega de curso, estudamos juntos na graduação em História e falamos sobre a pré-história brasileira, falamos sobre o trabalho do arqueólogo, um papo muito legal para quem gosta de arqueologia, se interessa pelo assunto. Mesmo você que não gosta de arqueologia, não tem muito interesse, tá muito interessante, dá uma conferida lá que vale a pena. Vou deixar o card aqui em cima para vocês assistirem, beleza? Bom, então vamos ver aqui como era a estrutura do Império Sassânida. Bom pessoal, a estrutura do Império Sassânida, ela a princípio não se diferenciava muito da dinastia Assássida, que foi a última dinastia que reinou o Império Parta. E os primeiros reis sassânidas, eles vão ter aquela dificuldade para se legitimar como reis e que justificar o golpe que eles deram nos Assássidas e tomaram ali o território do Império Parta, formando o Império Sassânida a partir da sua própria família também, já que eles eram príncipes que governavam o sul do Império Parta. Então a forma de se legitimar seria através das guerras, e contra quem eles resolveram lutar? Contra o Império Romano, que era a grande potência, o maior império que existia no Ocidente. Outra coisa da estrutura que existia dentro do Império Sassânida era a mesma estrutura que vinha desde a era dos persas. Então eles vão usar esse mesmo modelo que era utilizado pelos Aquemênidas, utilizando também o título de Rei dos Reis, que também chegou a ser utilizado pelos partas. Bom, o conceito Eran, que significa terra dos iranianos, ele surge na época dos Sassânidas, mas outros termos que eram utilizados já eram anteriores aos Sassânidas, como os termos de Eransar, que significa Império dos Iranianos, e o termo Aneran, que seria fora do Irã. Então, também tínhamos uma forma que se chamavam os inimigos, que eram de fora do Império Sassânida, mas na parte ali do Nordeste, que eram os Turãs, que eram povos de origem turca. Bom, o conceito de Rei dos Reis era de defender o Irã do mundo exterior, e os Sassânidas fizeram isso. Existia o conceito do Jardim Murado. Esse Jardim Murado era um conceito que vinha desde a era dos Aquemênidas, então ele era tanto um jardim realmente físico, como também existia uma questão meio que religiosa, filosófica. Então o conceito desse jardim seria que o rei que consegue proteger o seu jardim, ele também consegue proteger o seu império de ameaças que vêm do exterior. Então esse jardim era considerado ali um lugar sagrado, um paraíso terrestre. Bom, como a gente viu no reinado do Sapor I, que ele foi o primeiro rei sassânida a se intitular como Rei dos Reis do Irã e de fora do Irã,
foi feita uma homenagem a ele durante o reinado do Cojós I. Essa homenagem foi a construção de uma sala de trono. Bom, essa sala ficava o trono do rei dos reis, que no caso era o Cojós I, e ao lado do trono existiam outras 3 cadeiras. Uma cadeira que era para o imperador romano, a outra cadeira para o imperador chinês e a terceira cadeira que seria para o Khan dos turcos ou dos turãs, que eles se sentariam nessas cadeiras quando se tornassem reis vassalos do rei dos reis. Isso demonstra um pouco da visão política, do horizonte político dos sassânidas de dominar o mundo antigo, como também parte da sua cultura e da sua sociedade. Bom, o título de rei ele era a princípio dado pelas divindades, os deuses, e posteriormente pelos reis míticos persas. Mas também existia a forma mais normal, que seria o rei, claro, tinha que ser de origem sassânida, da família sassânida, ele demonstrar suas habilidades como um caçador e também campo de batalha. Então era uma quase com obrigação que os reis sassânidas, eles, na verdade, era uma obrigação, se de fato os reis sassânidas sempre estavam em campo de batalha e se arriscavam em combates perigosos em que ele poderia perder a vida. Fato que alguns romanos não faziam, tanto que depois sofriam uma usurpação e perdiam o trono para algum militar. Bom, a realeza e a religião estavam ali fortemente conectadas e uma não existia sem a outra. Então tivemos o surgimento de religiões derivadas do zoroastrismo, como a gente viu, e eram aceitas entre os reis, como tivemos o maziteísmo, tivemos o maniqueísmo e mais posteriormente o zurvanismo. Bom, qualquer sacerdote desses ramos do zoroastrismo, eles poderiam ser o confidente dos últimos dias do rei. Então, qualquer um desses ramos poderia, um sacerdote de qualquer um desses outros ramos, poderia ocupar esse cargo, chegando ao ponto de ter uma abertura tão grande dentro da ortodoxia zoroastra que poderia ser ocupada até por um cristão, como foi mais na reta final do Império Sassânida. Bom, existiam casos de incestos dentro da realeza e também nas famílias nobres. Isso não era incomum, mas também não se sabe a frequência com que isso acontecia. Bom, os reis sassânidas eles tinham ali aquele grande poder, mas não era um poder absoluto, pois haviam as poderosas 7 famílias, que era a grande nobreza com quem o rei tinha que dividir o seu governo. Bom, então existiam as categorias, que eram os príncipes regionais e provinciais, os príncipes de sangue real, tinham também os grandes, que era um principado ou um grupo social não definido, e os nobres menores. Bom, todos eles eram subordinados à realeza, mas seus membros tinham poder e também prestígio, influência, como a gente viu nos vídeos. Bom, podemos fazer uma comparação com o Império Sacro Romano Germânico na Alta Idade Média, com os governantes impondo o seu poder sobre os nobres feudais. Bom, existiram também várias confusões com essas famílias nobres, e as mais poderosas, que eram as famílias Mihran, a família Sura e a família Kari, que eram as mais fortes desde a época do Império Parta, e eles tinham grandes propriedades que ficavam localizados no leste do Império. Também o clero zoroastra, que tinha grande influência, que, como a gente viu ali no decorrer dos vídeos. Apenas um membro da família sassânida poderia ascender ao trono. Teve um que não era um sassânida de origem, ficou pouco tempo, que foi um general, como a gente viu lá nos vídeos anteriores. Bom, o rei ele tinha que lidar bem com essas famílias nobres, pois quem não tivesse essa boa relação seria destronado, como foram os casos do Artaxerxes II e do Vararanes IV, ou sofreria uma forte oposição, como aconteceu com o Isdigerdes I. Bom, no início do Império,
já existia um tipo de conselho aristocrático formado por essas famílias e elas faziam uma assembleia. E eles passaram a atuar por volta do século VI. Então essas assembleias elas possivelmente existiam para uma influência na escolha de quem seria o herdeiro do trono, já que os reis tinham várias esposas, vários filhos, então havia aquela questão dessas famílias. As famílias tinham essa influência em escolher quem seria o próximo rei. Bom, a corte ela era bem organizada e o rei contava com o grão-framadar, que seria um antecessor ao grão-vizir do mundo árabe, e era o mais alto oficial do Império Sassânida. Bom, os cargos dentro de certas famílias nobres também eram hereditários. Sempre a preferência, obviamente, era para um membro do sexo masculino. Se a pessoa que fosse herdeira fosse do sexo feminino, ela seria substituída por um membro do sexo masculino da família que fosse mais próximo daquele membro que ocupava o cargo. Bom, os filhos do rei, que eram os príncipes reais, eles também tinham um papel durante o reinado dos reis, que era de receber os governantes regionais, os príncipes governantes regionais e também os reis parciais, como era no caso dos reis da Armênia, que era ali uma província, não a satrapia dos Sassânidas. Existia uma estrutura que era descentralizada, muito mais descentralizada com relação ao do Império Parta, com a quantidade muito maior de funcionários. Bom, no final do século V, quando o Império entra numa decadência, as terras que pertenciam a alguns nobres, elas eram convertidas para terras dos reis, como a gente teve naquela época da influência do mazdiqueísmo. Bom, as reformas que fizeram parte do reinado do Cojós I também tiveram como novidades a criação de uma nova categoria de nobre, que era a categoria da cavalaria, que acabou sendo revertida após o reinado do Cojós I. Bom, com relação à sociedade, assim como a nobreza e a corte, a sociedade ela era dividida em 4 categorias. A primeira era dos sacerdotes e juízes, a segunda era formada pelos guerreiros, a terceira pelos escribas, que eram funcionários públicos, e a quarta e última categoria era formada por artesãos e fazendeiros e também pelos comerciantes. Essa última categoria ela acabou sendo a mais favorecida durante o reinado do Cojós I e as suas reformas. Os fazendeiros eles eram a maior parte da população do Império Sassânida e eles poderiam trabalhar independentemente em suas terras sem a dependência ali dos nobres. Então a gente via ali já um sistema feudal dentro do Império Sassânida que foi utilizado no Ocidente. Bom, a importância da pequena nobreza e dos pequenos proprietários de terras locais acabou obviamente crescendo durante esse período. Os escravos que existiam no Império Sassânida, eles eram considerados como coisas, como escravos em qualquer outra sociedade. Porém, eles também eram considerados humanos. Então, era proibido ter algum tipo de tratamento excessivamente cruel a esses escravos. Mas, como qualquer coisa, eles poderiam ser vendidos ou doados. Bom, também existiam os prisioneiros de guerra e os deportados do território romano que eram reassentados no Império Sassânida. Os prisioneiros romanos eles acabaram construindo edifícios e pontes que existem até hoje, e essa deportação dos romanos para o Império Sassânida foi o fator responsável pelo crescimento do cristianismo dentro do Império Persa. Com relação à economia, o fator principal da economia sassânida era a agricultura. E com o desenvolvimento das cidades, o desenvolvimento urbano, outros ramos passaram a prosperar, que foram o artesanato e também a indústria têxtil. Um outro fator importante era o Band-e-Caesar, que era conhecida como a Ponte de César,
que eram açudes e pontes em formato de arco construídas pelos romanos, né? Aqueles escravos romanos, né? Os que vieram como os cristãos e no caso também prisioneiros. Bom, as rotas comerciais também eram muito importantes, como a famosa Rota da Seda. E o Império Sassânida, que ficava em uma posição privilegiadíssima, fazia ligação com o Mediterrâneo, com a Ásia Central, assim também como a Índia e com a China. Além também deles terem o controle do comercial marítimo no Oceano Índico, fazendo comércio com a Índia, com o Ceilão, e no Mar Cáspio, no sul da Rússia, e por fim com a China, que era o principal parceiro comercial do Império Sassânida até a queda do Império. Com relação ao poder militar, bom, os grandes generais eles vinham das famílias mais poderosas, é claro, e a força do exército estava nos cavaleiros blindados, que eram os catafractários, que era uma coisa que os romanos não tinham, né? Uma coisa equivalente. Isso dava a vantagem para os sassânidas nas guerras romano-persas. Assim também como tinham os lanceiros e os arqueiros montados até o século V, e era a grande força do exército sassânida. Até ser copiado pelos bizantinos, passaram ali a equivaler nas batalhas. Bom, também existiam os elefantes de guerra e a infantaria, que era formada por homens que tinham uma reputação menor do que a dos cavaleiros, né? Bom, além também dos equipamentos de cerco, que era uma grande especialidade dos sassânidas. Os sassânidas também tinham uma força naval, mas que ela não era lá essas grandes coisas. Era mais utilizada para a proteção da rota comercial do Golfo Pérsico ao longo da costa arábica, assim também como o comércio indiano. Bom, com relação à cultura sassânida, no início a influência helena do Império Parto ela foi deixada para trás, dando mais ênfase à arte do Irã. Mas durante o reinado do Cosroes, o Império ele sofreu uma influência maior tanto do Ocidente como também de outros povos do Oriente. Então foram feitas traduções de textos filosóficos gregos e também de contos de fadas indianos, que são conhecidos como Panchatantra, que foram traduzidos para o persa médio e que duraram até a era dos Abássidas, que foi o terceiro califado árabe. Bom, a tradição da caça, do xadrez e do polo também foi muito comum na corte do Sapor I, como também nessa época foi construído o famoso Arco de Sete Sifontes, que é a única coisa que restou, né, daquela cidade que foi a capital do Império Sassânida. Outra coisa que foi a inovação dos sassânidas foi o uso de calças e turbantes, que foram popularizados por eles, assim como as armaduras e a cota de malha. Os duelos equestres que precederam a famosa justa, aquele desafio entre dois cavaleiros, foi criado pelos sassânidas. E o famoso jogo de xadrez, criado pelos indianos, foi levado pelos sassânidas para o ocidente. Bom, com relação à literatura da época sassânida, muitas obras se perderam após a conquista árabe, dentro daquela seleção de o que não for de Alá deverá ser descartado. Mas alguns fragmentos de textos foram resgatados e traduzidos para o persa moderno e também para o árabe. Uma das poucas obras que restaram é a que conta a história de todos os reis dos reis, desde a época dos míticos reis aquemênidas, e estão escritas e registradas no livro dos Reis dos Reis. Bom, alguns desses textos chegaram até os nossos dias graças a autores islâmicos medievais como Ferdowsi e At-Tabari, que encontraram e trabalharam algumas fontes da literatura, assim como a ciência sassânida. Isso incluía uma vasta quantidade de obras, que eram obras de história, de poesia, livros jurídicos, romances, relatórios geográficos, tratados médicos, astronômicos e também épicos históricos. Bom, a literatura religiosa era a obra mais extensa,
né, que foi escrita por sacerdotes zoroastrianos. Bom, uma criação dos sassânidas também foi o açúcar refinado e também o famoso moinho de vento. Além também da existência das universidades que passavam, transmitiam esse conhecimento tanto do Ocidente como do Extremo Oriente, e nas universidades que ficavam em Nisibis, em Nishapur e também na Academia de Gondchapur, onde eram dadas aulas de medicina, direito e filosofia. O conhecimento oriental, indiano, do Extremo Oriente chegaram ao Ocidente através dos persas sassânidas. Bom, os maniqueístas e os nestorianos fizeram o seu trabalho missionário até as fronteiras com a China. Para quem acompanha a saga bizantina, deve lembrar de um episódio em que monges nestorianos, né, que eram cristãos que surgiram dentro, uma comunidade cristã que foi formada dentro do Império Sassânida, eles na China levaram ovos de bicho da seda, ou seja, traficaram ovos de bicho da seda até o Império Bizantino, já que existia aquela dificuldade de ter esse comércio com a China, tendo os árabes no meio do caminho. Bom, com relação à arte e arquitetura, os sassânidas eles faziam um trabalho de arte que eram desenhos feitos em prata ou em ouro, que era mais raro ser feito em ouro. Esses desenhos eles representavam a realeza e alguns elementos da religião e cerimônias que eram feitas. Bom, destaque também para os relevos que foram feitos de Sapor III e de Khosroes II, que estão em Tagbostan. Assim como os relevos de Bishapur, que foram feitos na época do Sapor II, provavelmente por artistas estrangeiros que eram prisioneiros de guerra e que representavam as celebrações das vitórias sassânidas. A arquitetura mostra uma clara influência dos romanos e destaque para a estátua de Sapor I. Os sassânidas cunhavam moedas em ouro e em prata, que eram os dracmas, mas eram mais conhecidas as de prata, que eram mais comuns, como a gente viu aí nos vídeos mostrando as esfinges de todos os reis sassânidas. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando agora no canal no próximo sábado com a saga bizantina e vamos ver como foi o reinado, na verdade, o reinado regencial da Maria de Antioquia, e também vamos ver o rápido reinado do Aleixo II. Aconteceu uma coisa bem estranha, mas vamos ver o que aconteceu lá no sábado. Na quinta-feira tem aí o Curta com o Zelota, eu vou falar sobre o legado sassânida. Na sexta teremos o retorno das enquetes depois de duas longas mini-sagas, né, com os vândalos com 3 vídeos e agora aqui os sassânidas com 5 vídeos. Então será escolhida aí uma nova civilização para o especial de 3.300 inscritos. Beleza? Então nos encontramos agora no próximo sábado. Se inscrevam aí, nós chegamos na próxima meta que é de 3.800 inscritos. Então vou ficar por aqui. Um abraço do Zelota. Até lá. Falou, pessoal.